Dom Ivo Lortscheider veio de uma família simples e religiosa, de descendência alemã. Filho de Francisco Lortscheider e Maria Mor Lortscheider. Nasceu em 7 de dezembro do ano distante de 1927, em São José do Hortêncio, segundo distrito de São Sebastião do Caí, na localidade de Fritzenberg. Da infância humilde, restam lembranças de uma época especial. O que eu sinto, não existia uma pessoa como ele para mim. Porque ele era, eu não sei, ele era uma pessoa extraordinária para mim, assim, e com toda a família. Então imagina, foi aqui que meus pais faleceram, nesta casa, né? Quando a mãe estava doente, 4 anos, ele sempre ficava assim, dias e dias ali, consolando a mãe e fazendo tudo que podia, né? Assim com os irmãos também, com todos os outros irmãos, ele era muito. Ele era, não porque era bispo, né, porque ele era uma pessoa extraordinária para mim. Mas a melhor graça, melhor orgulho que eu podia ter na minha vida. Eu amei ele sempre, desde que eu me conheço como gente, amei ele como irmão, um amor fraterno. Desde ele foi na aula, começou, sempre tinha primeiro lugar. Desde depois ele ficou padre, sempre primeiro. Ele tinha talento, ele tinha, né? Quando chegava a férias, perto do Natal, então, antigamente, eu não sei, hoje, a mãe fez as bolachas para Natal, então eles vieram para casa nas férias, né? Meu Deus, nós fizeram tudo, serviço da roça. Aqueles dias quando eles chegaram, nós nem precisávamos ir na roça. Então nós queríamos falar com eles e brincar. Eles eram pequenos ainda naquele tempo, primeiros anos, né? Então, quando eles chegaram em casa, era festa para nós, quando eles chegaram em casa. Então, a mãe fez aquelas bolachas, ela pintou e tudo assim. Não, era bonito, né? E a gente gostava de chegar. E depois, quando eles se despediram para ir de novo no Belém, todo mundo chorava. Todo mundo. A mãe já não falava mais dia antes, ela estava triste, né? Só ela queria, ela dizia, fosse igual, padre, só a gente sentia, ela gostava, assim. Toda a família reunida, né? Era bonito. Ele, sempre quando ele falou o telefone, a primeira coisa, sempre como tu tá, ele tinha aquela palavra, de coragem, ele sempre dizia assim, né? Fez coragem para mim, então eu sinto muito. Um dos irmãos de Dom Ivo, Wendelino Lortscheider, é padre jesuíta e mora no Japão há muitos anos. Mas não esquece dos valores religiosos que marcariam a vida de ambos. O céu deve ser preparado na terra. Quando ouvi que meu irmão, Dom Ivo, tinha partido para a Pátria Celeste, me vieram várias recordações à mente. Em 1941, nos separamos no Seminário Menor. Eu entrei na Ordem dos Jesuítas para ir às missões no exterior. E em 1949, vim ao Japão. Dom Ivo seguiu sua vocação de sacerdote diocesano e bispo. Raramente nos encontramos, mas tínhamos prometido de continuar rezando um pelo outro. E pelo que eu ouvia e lia em cartas e notícias, ele foi bem fiel à sua vocação de pastor, de discípulo de Jesus, continuador da obra salvífica de Cristo, pela ajuda e salvação de todos, em especial os mais necessitados. Que Dom Ivo nos ajude a todos a preparar-nos bem nossa morada celeste.
vocação despertada desde cedo sinalizava para um futuro dedicado à fé. Entre 1939 e 1945, frequentou o Seminário Menor em Gravataí, seguindo depois para São Leopoldo, onde estudou filosofia. No ano seguinte, Ivo Lorscheiter deu sequência aos seus estudos teológicos na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, onde foi ordenado sacerdote por Dom Afonso Carinci, na igreja de São Leão Magno, em 20 de dezembro de 1952. 3 anos depois, obteve o doutorado em teologia. A tradição e o magistério na igreja foi o tema de sua tese. Tive a graça, assim, de poder me sentir muito próximo dele, sentindo o que ele realmente significava e era para mim, para a igreja, para o mundo. E também, a partir disso, então, eu comecei a me dar conta quem era o Dom Ivo. Que até lá ele era o tio, era alguém que trabalhava, alguém que exercia N funções e N preocupações. Mas eu senti que ele era humano, que ele era uma pessoa muito simples, muito firme, mas de muita oração. Ele tinha um espírito que revelava a Deus em tudo e em todos. A vida sacerdotal seguia em ritmo acelerado. Bem antes de ocupar o alto cargo na igreja, exerceu o magistério e foi reitor do Seminário Menor de Gravataí. Lecionou e dirigiu a Faculdade de Filosofia e também foi reitor do Seminário de Viamão. Ministrou a disciplina de Cultura Religiosa em várias faculdades da PUC-RS e também foi reitor do Seminário Maior de Viamão, atualmente campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Além do português, falava corretamente alemão, latim, italiano e espanhol. Lia e entendia francês e inglês. E ele sempre tinha tempo para uma palavra de conforto e aquela esperança e força e coragem, né? Assim, sempre tendo ele como um ideal, como um arrimo, né? Eu acho assim, mais isso, a espiritualidade, mas não só também, porque ele queria, assim, o bem da gente em todos os aspectos, né? Então, eu vejo assim, né? Um exemplo, pelo menos, que a gente tenta seguir, né? Muito difícil de ser seguido, com certeza. A vida religiosa começa a ganhar novos contornos. No decorrer do Concílio Vaticano II, em 1965, o Papa Paulo VI nomeou o sacerdote gaúcho para ser o bispo da Igreja Católica Romana, designando-o bispo auxiliar da Diocese de Porto Alegre. Escolheu como lema Nova et Vetera, que significa coisas novas e velhas. Assumiu definitivamente a Diocese de Santa Maria em 21 de abril de 1974 como 6º bispo diocesano, sucedendo a Dom Érico Ferrari, falecido um ano antes. Dom Ivo teve o mais longo período de ministério episcopal na história da Igreja Católica em Santa Maria. Foram 30 anos à frente da diocese, superando Dom Antônio Reis, que exerceu o cargo por 28 anos e 8 meses. Dom Ivo Lorscheiter veio a ser o 6º bispo de Santa Maria, dedicando seu trabalho principalmente em favor dos mais pobres, como destaca o primo e também bispo, Dom Aloísio Lorscheiter. E nem sempre era fácil lidar com o governo. Então, o Dom Ivo, ele era muito apolítico. Eu era um pouquinho mais maleável, né? Então, ele não gostava de essa maleabilidade. Ele queria um negócio, era bem direto. Então, o Dom Ivo era assim, né? Assim, enquanto ele podia, ele fazia. Era um homem assim, bem disposto para tudo. Quando ele voltou de Roma, ele voltou diferente. E ele voltou assim, muito mais disposto a fazer o bem aos outros. Essa parte mais simples, digamos assim, de colono do interior, essa parte desapareceu mais. E ele ficou mais firme naquilo que eram os vários princípios que ele precisava defender. E na nossa CNBB, ele sempre se preocupava com esses aspectos sociais, porque ele via a grande desigualdade em que o nosso povo vivia e achava que isso era uma injustiça, e é uma injustiça. Então ele procurou naturalmente
superar enquanto fosse possível isso aí. Como bispo de Santa Maria, Dom Ivo inaugura em 1985 a Basílica de Nossa Senhora Medianeira, um momento histórico para a cidade. E eu me lembro bem do Santuário da Medianeira. Eu estava na inauguração quando foi transformado em Santuário e Basílica Nossa Senhora Medianeira. Foi graças ao seu trabalho de dinamizar a Romaria que hoje é uma potência. Hoje a Romaria, eu posso dizer que é uma das maiores do Rio Grande do Sul, onde quase 400 mil pessoas convergem todos os anos, tornando-se o maior evento religioso e o maior turismo de eventos como fonte que tem a nível do Rio Grande do Sul. Não demorou muito para Dom Ivo ganhar projeção nacional, graças à postura respeitável como sacerdote. Durante o governo militar fez críticas ao sistema e ampla defesa dos direitos humanos. Dom Ivo foi secretário-geral da CNBB de 1971 a 1974 e de 1975 a 1978 foi membro do Departamento Pastoral do CELAM e membro da Fundação Educacional Padre Landel de Moura. Presidiu a CNBB por 2 mandatos consecutivos, de 1979 a 1982 e de 1983 a 1986. Também foi membro da Congregação para o Clero, mas, acima de tudo, foi porta-voz de muitos que não podiam expressar suas ideias. Bom, eu tenho a impressão que ele foi escolhido presidente da CNBB exatamente em virtude destas qualidades que os seus, vamos chamar, seus colegas, quer dizer, de igual hierarquia que formam o eleitorado, não é, da Confederação, da Conferência. Uma época difícil, em que havia muita efervescência e muita diferença, até nas condutas, até nos procedimentos. Não havia, digamos assim, não havia uma unanimidade, não havia um perfil só, havia vários perfis, não é? Como fruto do momento em que o país vivia, em que o mundo vivia, não é? Em que as transformações de toda a natureza estavam patentes e muitas vezes gritantes, de modo que o que você pode dizer o quê? Que ele foi um homem que dirigiu esta conferência, que é uma entidade sui generis, não tem outra igual a ela, mas dirigiu o quê? Com serenidade e com firmeza. E por isso mesmo acho que ele cumpriu as suas tarefas com grande êxito, né? Com grande bem-querença. Eu nunca ouvi, não me lembro de ter ouvido uma vez alguma coisa que tinha um problema assim. Não. A sua autoridade sempre muito respeitada, muito acatada. Bom, então em 1981 eu vivi um episódio que Dom Ivo foi decisivo. O acampamento da fazenda da Encruzilhada Natalina, o acampamento sem terra, um dos primeiros do Brasil, foi totalmente cercado por um coronel do Exército, o coronel Curió, e exército por todos os lados, e repressão interna, e praticamente a gente estava vendo que o acampamento estava se diluindo e aquele movimento acabaria desfalecendo e não conseguindo mais continuar. Dom Ivo era presidente da CNBB, eu consegui entrar no acampamento, vi o que estava acontecendo lá. Padre Esquil me colocou num carro, eu era um garoto, era um piá, e me trouxe a Santa Maria para contar isso para Dom Ivo. Dom Ivo, outro dia, chamou toda a imprensa do Brasil, me colocou no lado, me fez contar para a imprensa o que eu tinha visto, e aí ele disse para a opinião pública do Brasil e do mundo: o exército brasileiro transformou o acampamento num campo de concentração. Essa notícia explodiu, o exército se enfraqueceu, a população progressista do país inteiro levou solidariedade para aquele acampamento. O coronel Curió se obrigou a ir embora e o acampamento permaneceu, e disso surgiu o movimento social mais importante do Brasil, porque Dom Ivo, num momento decisivo, acreditou num garoto e teve a coragem de defender os pobres. Isso, para mim, foi uma coisa muito emocionante que eu guardo até hoje. Uma figura humana extraordinária, um exemplo de pastor, um exemplo de referência religiosa que não desvinculava todas as questões relacionadas com a religião, portanto, com os aspectos religiosos da vida da cidadania, com a vida cotidiana das pessoas, com a forma com que as pessoas viviam. Ele se preocupava com isso.
eu tenho a dizer que o Dom Ivo é um exemplo não somente de religioso, mas também um exemplo de cidadania. Dom Ivo Lornscheider era um soldado da paz. Sua arma, a justiça, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Dom Ivo era um daqueles homens de quem até a história vai sentir saudades. É daqueles que fazem a história, do seu tempo pelo destemor e do tempo que há de vir pelos exemplos que deixa. Porque Deus retira do fronte os seus melhores soldados tão precocemente. Serão sempre mortes prematuras. Esses guerreiros mantêm constante a garra de recém-convocados. Mas quando foi necessário alguém gritar contra a oposição, a opressão, quando a voz do povo foi calada pelas baionetas, o brado de Dom Ivo abriu calabouços, não se curvou jamais frente aos donos e aos inquilinos do poder. Olhou nos olhos, denunciou masmorras, localizou desaparecidos políticos. Quem não se lembra, por exemplo, do papel de Dom Ivo nos episódios que marcaram a nossa história política e a história na Igreja do Brasil? É que ele não apenas aproximou a Igreja do Estado, ele chamou o povo para participar da Igreja e do Estado. Estávamos nós, os dirigentes sindicais, caçados pela ditadura, pelo regime militar, que não queria saber que nós tivéssemos qualquer relação com figuras importantes que pudessem fazer repercutir fora do Brasil. E foi o Dom Ivo, junto com o Dom Luciano Menes de Almeida, na CNBB, que possibilitaram, vencendo todas as imposições e imposturas do regime militar, que fizeram com que o Papa tivesse uma audiência conosco. Fomos recebidos pelo Papa no subsolo da Igreja da Cela, em São Paulo. Mas o que importa é que Dom Ivo Lornscheider possibilitou isso pela relação que ele sempre teve com os lutadores sociais, com a visão que ele tinha de um mundo de justiça, de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Eu conheci Dom Ivo numa missão de pastoral, onde ele visitava a paróquia da São Pedro do Sul, e eu era o coordenador do grupo de jovens do Cerro do Biscaí, no interior de Dilermando de Aguiar. A partir dali, conheci ele, e a partir desse momento eu comecei a admirar pela sua dedicação, pela sua trajetória, pela sua empolgação em difundir cada vez mais uma ideia de uma igreja que pudesse ter a inclusão dos pobres, a inclusão das pessoas mais humildes. E eu acho que esta foi a vida de Dom Ivo, uma vida dedicada a essas pessoas, mas ele não se contentava em só levar a religião. Ele também entendia de que precisava ter ferramentas de inclusão social deste povo. E foi aí que eu acho que ele teve muitas obras sociais, certamente a mais importante foi a criação do projeto Esperança com Esperança, Economia Solidária, esse trabalho que ele fez e o carinho que ele tem com essas pessoas, não diferenciando rico, pobres, pretos ou brancos, todos tinham muito valor. E nesse sentido, acho que Dom Ivo foi o grande defensor e o grande guardião de uma luta em defesa da paz, da inclusão social e do mais pobre desse país. Com muita habilidade e diplomacia, Dom Ivo sempre foi admirado e respeitado por todos, leigos e religiosos. Um homem justo, e por isso ele deixou muita saudade para mim e para muitos que o admiravam como eu o admirei. E ele é um homem que escreveu a história da CNBB. Contribuiu grandemente, seja como secretário, seja como presidente da CNBB. Um homem que falava pouco, mas falava com autoridade, falava com firmeza. Um homem justo, um homem que amou muito a igreja. Amou a igreja. Sim, eu sei muito bem o que significa isto, amou a igreja. Sofreu pela igreja e ele deu, de fato, a sua vida pela igreja, pela sua diocese, pelos seus
irmãos, bispos, e ele deixa na nossa memória alguém que é exemplo para ser imitado. Dom Ivo era uma pessoa assim, de uma inteireza, de uma rapidez de raciocínio fantástica. Um homem de Deus, realmente. E ele, na sua capacidade, na sua coragem, mas ao mesmo tempo um homem meigo, um homem manso, que sabia se fazer amar pelas pessoas, as pessoas gostavam dele, porque, sobretudo, ele transmitia uma confiança muito grande. Então ele teve como marca registrada a vivência da responsabilidade da missão do bispo. Ele esteve muito atento para levar adiante a importância da missão episcopal. E a providência de Deus dispôs que, de fato, aqui no Brasil ele fosse o artífice. Dá para dizer, ele permanece como uma figura gigante do Episcopado Nacional do Brasil. O jeito de Dom Ivo ser uma grande estrela que soube brilhar com toda a luz que lhe foi dada, apontando caminhos seguros ao povo. Como a estrela do Oriente, que apontava caminhos aos magos para encontrarem Jesus, o Salvador. O testemunho vivo de Dom Ivo, na coerente vivência da fé recebida no batismo, dentro do tempo que lhe foi dado viver, 79 anos, no empenho fecundo na construção de uma sociedade justa, solidária e fraterna. Dom Ivo foi um bispo que descentralizou o poder, criou conselhos, fazia assembleias, comissões, equipes colegiadas, e isso fez com que muitas pessoas se envolveram nesse processo de decisão na Diocese de Santa Maria. Para humanizar a sociedade, era necessário fazer essa opção, e como a Igreja fez essa opção já em Puebla, Medellín, Dom Ivo conseguiu implementar de forma muito inteligente. Eu falo inteligente porque sem criar conflito com os outros setores que não eram pobres, ele conseguiu desenvolver projetos pastorais que iam nessa direção. Eu conheci o Dom Ivo porque ele era muito amigo do meu pai, Beno Rempel, que foi pastor da Igreja Luterana em Santa Maria, e os dois, com idade quase igual, desenvolviam uma atividade ecumênica ímpar na cidade. Além deles, evidentemente, a Igreja Metodista, a Igreja Episcopal, diversas igrejas. E essa foi uma característica marcante que vi no Dom Ivo naquela época, que era uma pessoa que se preocupava em unir as igrejas em torno de um objetivo comum. Um religioso que, a exemplo de tantos outros, mas com um modo muito particular de ser, dedicou-se ao combate à pobreza de uma maneira exemplar, criando aqui em Santa Maria esse movimento tão célebre já em todo o país, que é o movimento pela esperança, o Banco da Esperança. É uma pessoa que, com essas duas características do ecumenismo e de investir no social, através da integração das pessoas na riqueza produzida pelo país, na produção de própria riqueza por essas pessoas, foram dois fatos muito marcantes de Dom Ivo na minha vida. No ano de 2005, o Centro Universitário Franciscano, dentro das suas comemorações cinquentenárias, pensou em conceder o título de doutor honoris causa ao nosso bispo diocesano, Dom José Ivo Lorscheider, em primeiro lugar pela sua sabedoria, por sua capacidade intelectual, pela influência do seu conhecimento e da sua trajetória pessoal e histórica na Diocese de Santa Maria por 30 anos como bispo diocesano, na Igreja do Brasil, especialmente por sua atuação na CNBB, uma pessoa que soube de fato tornar concreta a sua tese, o seu tema como bispo, Nova et Vetera em latim, a união da tradição e da atualidade da Igreja. Relembrando a passagem do Dom Ivo Lorscheider, não só por Santa Maria, por todo o Brasil, eu considero que a vinda dele para cá foi uma bênção.
Santa Maria, terra de Nossa Senhora Medianeira, foi abençoada porque o destino ou a sorte quis que o Dom Ivo viesse aqui para Santa Maria e permanecesse conosco por 33 anos e aqui faleceu. Eu acho que foi uma dádiva de Deus com Santa Maria. E ao longo desse período todo, muitos conselhos ele dava aos diferentes dirigentes, dava apoio, o respaldo, esteve presente em questões que direto e indiretamente envolviam a universidade e, em cima de todos esses motivos, a universidade, através do Conselho Universitário, deu a ele a Medalha do Mérito Universitário. Atento à sua era, mas com uma visão clara para o futuro, valorizou sempre as comunicações. Um meio importante não só para informar, mas para evangelizar e democratizar o conhecimento. Ele criou o Prêmio Padre Landel de Moura, em Santa Maria. E eu fui o primeiro presidente e depois, por 14 anos seguidos, presidente da comissão julgadora do Prêmio Landel de Moura. E a quem era destinado este prêmio? Ele era destinado à pessoa, instituição jurídica que se manifestasse ou que se mostrasse mais solidária do ponto de vista do social, que fosse uma característica de realmente mudança nas pessoas e na sociedade. Começamos a participar da feira do cooperativismo aqui, que ele foi o grande incentivador e mentor de tudo esse processo. E aí, cada feira que nós participávamos, estava o Dom Ivo lá, um dos primeiros a chegar e participar da feira. Durante um longo período, Dom Ivo manteve a Comissão Diocesana de Comunicação Social, um grupo de pessoas leigas e religiosas que se dedicavam a estudar como a diocese podia usar melhor os meios de comunicação. Desde que ele chegou aqui, ele manteve um contato direto com o jornal A Razão na época, começou a publicar os seus textos, a palavra do pastor no jornal, fazia visita frequente aos meios de comunicação, então ele sempre esteve muito ligado e valorizava isso. Durante um longo período eu fazia entrevistas com Dom Ivo para veículos de comunicação de circulação nacional. E uma coisa que me chamava a atenção na época foi um bispo voltado para a espiritualidade, para a religiosidade no âmbito da diocese. E no âmbito nacional, nesse período em que era presidente do CNBB, com posicionamentos políticos com frequência contundentes que tinham repercussão muito grande no âmbito do governo. E Dom Ivo insistia numa expressão, a comunicação dialógica, a comunicação que provoca e estimula o diálogo. O diálogo a partir de posições tomadas, a partir de posicionamentos claros. Isso significa que a comunicação tem a capacidade de fazer a gente crescer e de um mundo melhorar. Eu jamais ouvi dizer Dom Ivo, isto não dá, isso já foi. As perguntas dele eram diferentes. É o que vamos fazer? E como podemos fazer e como podemos viabilizar? Tantas vezes Dom Ivo apanhava a gente pelas mãos assim e dizia, coragem. A hora não é de parar, a hora é de realizar, é de empreender, é de buscar. No Rio Grande do Sul, ele criou na Regional Sul 3 a Escola de Comunicação Social, a ECOS, que formou e preparou inúmeros agentes da Pastoral da Comunicação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Na CNBB em Brasília, ele criou o Prêmio Margarida de Prata, que é um dos grandes prêmios da CNBB nacional, além de uma série de outras iniciativas. Por isso, os grandes profissionais da comunicação social, do CELAM, na América Latina, no Brasil, sempre tiveram e têm grande apreço por Dom Ivo e consideravam ele e diziam para ele, nas reuniões, nos encontros, Dom Ivo é o nosso guru da comunicação social, palavras deles, não é? Quando passou o comando da Diocese de Santa Maria para Dom Hélio Hubert, acentua-se um traço marcante de sua personalidade.
a humildade. Em 2004, João Paulo II me nomeou para bispo sucessor de Dom Ivo, Santa Maria. Então eu tive a alegria de conviver com ele nesses últimos anos, de morar junto, na mesma casa. E é interessante recordar que quando eu recebi a nomeação, Dom Ivo me telefonou e me disse: Dom Hélio, agora o Senhor manda em mim. E eu lá de Vitória do Espírito Santo, olhei para os meus botões e pensei, será que ele vai me obedecer? Eu pensei isso por quê? Porque Dom Ivo é uma personalidade, um homem de uma liderança forte, um homem sempre com muitas convicções, um homem realmente líder. E realmente ele, depois nessa experiência que eu tive, sempre foi muito humilde, me respeitou no meu trabalho, nunca interveio assim de forma diferente. E no segundo dia, quando eu fui nomeado bispo a Santa Maria, ele me telefona novamente e me diz: Dom Hélio, eu queria que o senhor me dissesse aonde eu devo morar. O senhor pode imaginar um homem como Dom Ivo, durante 30 anos bispo em Santa Maria, de repente ele pede para mim onde morar. Eu disse para ele: Dom Ivo, o senhor deve ser a criatura mais livre do mundo. O senhor escolhe onde se quiser morar. Aí então eu disse: olha, se o senhor quiser saber a opinião do novo bispo, eu gostaria que o senhor morasse na nossa casa. O maior legado de Dom Ivo Lorscheiter está em sua obra social, um farol a guiar milhares de pessoas em busca de dias melhores. Para isso, teve o apoio de muitas entidades, como a Congregação Miserior, sediada na Alemanha e que, através de seu diretor-gerente Martin Bruckelmann, resume a importância do religioso, afirma Martin. No contato com ele, se percebia que era um pastor dedicado ao povo. Ele foi para a Miserior o representante de uma igreja que promove ações libertadoras e que luta pela justiça. Dom Ivo deu um testemunho profético no tempo da ditadura militar, durante a qual presidiu a CNBB. Deu esperança e coragem àqueles que ele apoiou na busca de desaparecidos políticos e seguiu um compromisso firme com aqueles que lutavam para uma reforma agrária, consequentemente na opção para os pobres. Na Alemanha, Dom Ivo foi um interlocutor requerido, e isso com certeza não só por causa do seu conhecimento da língua, devido à sua descendência alemã. Firme na sua opinião, ficou, porém, sempre aberto para a opinião dos outros. Humilde no seu comportamento, carismático na sua atitude, não deixou nenhuma dúvida de sua missão. Para a Miserior, ele foi um colaborador na ajuda aos pobres e na busca da realização de direitos humanos, e no Brasil no sentido mais amplo da palavra. Mas Dom Ivo não só foi um bispo benévolo aos seus projetos da Miserior, ele foi um amigo verdadeiro, animado pelos mesmos motivos, acreditando na mesma verdade, confiando na mesma força das populações carentes. Uma das maiores obras de Dom Ivo é o Banco da Esperança e o projeto Esperança e Coesperança, que atendem milhares de pessoas. Em 2007, o Banco da Esperança completa 30 anos de existência, promovendo a maior feira de economia solidária do Mercosul. Foi aquele que, quando ninguém falava em Banco do Povo nesse país, ele já criava esse Banco do Povo, que era o Banco da Esperança. Era o banco das comunidades para atender os mais carentes. E através de formação de comunidade. Não era só de doar, era aquele de ensinar a realizar. Essa é a função do banco, que até hoje tem sido um sucesso. Como bispo de Santa Maria, é o homem que mais conheceu as comunidades. Ele visitava e conhecia um por um e sabia daquilo que tinha de bom em cada comunidade. Dom Ivo foi aquele profeta e aquele gigante da esperança que semeou pelo Brasil e pelo mundo muitos projetos sociais. Ele, de fato, dentro da CNBB, também aqui na Diocese de Santa Maria, ele foi ousado. Ele começou muitas iniciativas a nível de diocese, a nível do Banco da Esperança, da Ação Social, e foi em 15 de agosto de 1987,
quando foi criado o Projeto Esperança, com a Esperança, que é um programa do cooperativismo e da economia solidária, que faz com que os trabalhadores do campo e da cidade se organizem em grupo, pequenos grupos, associações, formam junto esse grande projeto, esse projeto de inclusão, de solidariedade, e que oportuniza trabalho e renda para as pessoas de forma organizada e articulada. Nós temos a Feira do Cooperativismo e a Feira de Economia Solidária do Mercosul, que traz para Santa Maria centenas de grupos, milhares de pessoas e também muitos estados e países do Mercosul e da América Latina, que vêm aqui conhecer essa experiência e levam essa experiência para outros países. É algo muito gratificante ver que Santa Maria está se inserindo no mapa do mundo por uma experiência magnífica, que é a experiência da economia solidária, que começou lá atrás com o Dom Ivo, com a irmã, e que as pessoas hoje se referem a Santa Maria como um local onde a economia solidária vem há muito tempo dando certo, e que pessoas que a gente conheceu, como o Dom Ivo, que conhece como a irmã, que idealizaram e que fizeram esse projeto dar certo. Durante muitos anos, Dom Ivo foi um inspirador de uma série de vitórias, inclusive a criação do Shopping dos Pobres, em que a agricultura familiar e artesãos podem expor e comercializar seus produtos. Ficou famosa a Feira de Economia Solidária de Santa Maria, que era uma feira inicialmente estadual, e se torna agora internacional. Hoje é a maior feira, provavelmente, de economia solidária da América Latina. Vêm expositores de todos os países do Mercosul, que hoje inclui a Venezuela, e também de outros países da América do Sul. O Banco da Esperança, muitos perguntam por que Banco da Esperança, mas é um banco social. Então tem pequenos financiamentos, mas é uma réplica do Banco da Providência do Rio de Janeiro. Então é a segunda que a gente conhece no país, que é dessa envergadura, que é com carteiras, setores de atendimento no social. O Dom Ivo é uma pessoa muito especial. O legado que ele deixou para nós, na sua pessoa, uma pessoa firme, ele pensa antes de se decidir. Uma vez decidido, ele realmente realiza, ele tem muita coragem, um homem de muita fé, é um profeta, o profeta da esperança, ele, como todo mundo chama, é bem dito, né? Porque ele vê longe, sempre via muito longe, na nossa frente, e ele nunca deixava as coisas prontas. Ele dizia, ele dava as dicas, mas ele fazia a gente pensar, a gente trabalhar, e por isso a gente se envolvia tanto nisso ali. O projeto Esperança com Esperança resgata em todos esses componentes, essas pessoas que compõem, que participam efetivamente do projeto Esperança com Esperança, resgata dessas pessoas, desses seres, o seu ser, e não só o seu valor em ter, é o seu ser principalmente. E eu lembro de uma reunião que Dom Ivo colocava assim, né, que o grupo nosso seria o primeiro grupo da comunidade da Vila Medianeira, né? Eu sou um dos grupos pioneiros do Projeto Esperança, né, na comunidade da Vila Medianeira, e eu vejo que dentro da minha comunidade tem uma aceitação. Hoje, dentro do Projeto Esperança, a gente vê isso porque nós temos 220 grupos associados ao projeto, beneficiando 4 mil famílias. E a gente sabe que trabalhar com outro é um desafio, né? Porque o Projeto Esperança é um projeto que ele trabalha com a diversidade das pessoas e também, mas mantém a identidade das pessoas. A gente sim quer mudar, quer um mundo melhor, um mundo pautado na igualdade social, onde todas as pessoas, né, possam ter direitos iguais. Dom Ivo desafiava a Caritas a organizar grupos de base, a organizar projetos alternativos que fossem uma forma de proporcionar a organização dos trabalhadores em pequenos grupos, gerando alternativas de trabalho e renda. E passados 20 anos dessa
animação, desse incentivo de Dom Ivo, o trabalho avançou. Então, para além de projetos alternativos específicos, hoje nós temos grandes processos de articulação, de integração desses grupos alternativos através das feiras de economia popular solidária e dos fóruns de economia popular solidária. A economia solidária aparece no Brasil como uma forma de recuperar os elementos fundantes do cooperativismo. E é importante destacar aqui a experiência desenvolvida a partir da Diocese de Santa Maria, com o projeto Coesperança. O projeto Coesperança tem uma longa história de organização de empreendimentos econômicos solidários, que envolve desde empreendimentos de pequeno porte até empreendimentos que contam já hoje com uma estrutura mais robusta. Dom Ivo Lorscheider foi um homem fundamental na construção do projeto Coesperança. Foi fundamental para que aquela pequena feira, algumas décadas atrás, se transformasse hoje num grande evento de caráter internacional. Dom Ivo Lorscheider nos deixa, mas os seus ideais continuarão presentes no dia a dia da nossa vida. O apoio de Dom Ivo aos projetos sociais acontecia na prática. Assim, germinaram várias iniciativas de resgate da cidadania, como a Associação de Recicladores, Horta Comunitária, Feiras de Produtos Naturais e tantos outros. Antes eu trabalhava na feira, esse rapaz conhece, sabe, com um carrinho garimpando na rua, você pegava em casa, você parava, depois você parava todo o material, vendia, para depois ia para casa, descansar, depois ia de novo. E agora, estou subindo aos poucos. Eu vi que ele tinha uma vitalidade interna, assim, que era uma coisa que era natural do ser humano, mais especialmente nele. Então eu ficava observando e muitas vezes eu tomei aquilo como inspiração para mim acordar de manhã e tentar fazer alguma coisa, né? Porque justamente eu sentia meio que energizado pela pessoa dele. A gente também está movimentando a economia da cidade e na realidade a comunidade não consegue ver isso ainda. Não consegue perceber que os catadores conseguem movimentar uma quantidade muito grande de dinheiro no ano. A gente fez um levantamento, um balancete, né? A gente fez do ano passado. A gente movimentou em torno de 100 mil reais só na reciclagem. Isso é muito dinheiro. A gente não consegue ter noção porque não consegue pegar isso para ter uma noção. Mas tu consegue entender que tu conseguiu também fazer a economia ser movimentada dentro da cidade, né? Dom Ivo? Dom Ivo é a essência do nosso trabalho. Ele que criou as Asmar. Ele foi a primeira pessoa que respeitou o nosso trabalho. Foi a primeira pessoa que fez a gente acreditar que era importante, que a gente tinha um espaço na sociedade, que era possível a gente fazer a diferença. Eu sou assim um exemplo vivo das conquistas do Dom Ivo. Na Nova Santa Marta, região oeste de Santa Maria, um projeto de horta comunitária trouxe dias melhores para a população. Eu vejo Dom Ivo, que ele foi o grande idealizador desse projeto ali do nosso Centro Social Madre Francisca Lechner. Ele, desde o início, foi ele que apoiou e sempre estava apoiando esses grupos, né, de geração de renda. Eu vejo assim que o grupo todo, eles se esforçam, se sentem muito animados, muito felizes em poder participar de um grupo aqui, que ali eles não só recebem algo para comer, mas algo também que dá muita estima para eles. Parece que eles criam um certo gosto de uma vida melhor. Eles se sentem muito mais felizes. Tanto nas hortas particulares, assim, mas como lá na cooperativa, no cooperativismo, né? Ele acompanhava sempre, né? Ele chegava cedo, saía da tardezinha, era o último a sair quase do local, né? Incentivando, né? E onde ele metia a mão, onde ele botava a mão, botava as vistas, ele não deixava morrer. Ele já tinha um ditado, não deixa a esperança morrer em você, né? Então o Dom Ivo foi ele semeou a semente, agora é só cultivar, né? E os frutos não param de crescer, motivando ainda mais os participantes dos inúmeros projetos desenvolvidos pela Diocese. Uma grande pessoa, né? Um grande ser, assim, uma alma muito iluminada. Os catadores tinham uma paixão muito grande por ele, porque eles conseguiam se sentir assim, respeitados por ele, sentiam
iluminados por estar diante assim, de uma grande figura. Tudo que ele fez pelos movimentos sociais, pela política e na construção assim, do mundo solidário, através do cooperativismo, através da geração de renda. E ele, assim, eu acho que ele foi precursor de tudo isso, porque o Dom Ivo sempre teve a simplicidade de reconhecer o outro, né? Que ficou para mim era como ele tratava as questões da igreja, as questões de fé, de religiosidade, sempre muito vinculada a obras sociais. Então ele acreditava que a igreja, que a fé no ser humano, ela tinha que necessariamente estar vinculada a uma ação. Dom Ivo foi uma das primeiras pessoas que levantou essa bandeira dos catadores há cerca de 20 anos atrás. E o projeto Catando em Cidadania é um pouco desse pensamento. Dom Ivo foi um grande incentivador do trabalho com os catadores. Ele se mostrou sempre à frente da gente que estava no meio, diretamente trabalhando com os catadores. Dom Ivo estava sempre à frente. Ele nos chamava, ele nos buscava e nos puxava, né? Com aquela força e com aquela força e aquela doçura que ele tinha, né? Ele dizia, vocês têm que incluir essas pessoas. E Dom Ivo, ele era tão forte naquilo que ele dizia, que mesmo mansamente, quando ele falava, era como uma injeção na veia. Ia direto no coração e nos comprometia profundamente. Foi muito grande, né, a influência de Dom Ivo na economia solidária, porque hoje Santa Maria é um polo de economia solidária dentro do Rio Grande do Sul e no país. Vem gente de muito longe buscar informações aqui, porque a gente está bem mais desenvolvido do que os outros estados. Quer dizer, se não fosse Dom Ivo, a gente não estaria nesse patamar que estamos hoje. A repercussão da obra de Dom Ivo fez do religioso um verdadeiro gigante da esperança. Dom Ivo sempre era um homem muito empreendedor, homem criativo, com decisões. E ele procurava viver a sua fé traduzindo também em ações concretas. Ligava a fé com a vida. E essa ligação com a vida se manifestava em gestos de caridade e de promoção humana. Então, em Santa Maria, ele foi muito criativo, teve diversas iniciativas, como a criação do Banco da Esperança, do projeto Esperança com a Esperança, e tantas outras iniciativas sociais aqui na nossa região, que progrediram e hoje tem uma expressão muito grande na região e também para outros lugares do Brasil, né? Então, Dom Ivo, ele sempre tinha um olhar assim muito grande, com grandes horizontes, e ele percebia as necessidades do nosso povo e trabalhava com persistência, com sabedoria na busca disso, e também se assessorava de pessoas, de organizações, de parcerias para conseguir realizar esses projetos, né? Hoje Santa Maria tem uma grande projeção também nacional, até fora do país, com todos esses projetos sociais que foram iniciativas de criatividade de Dom Ivo. E a sua grandeza está também aí de perseverar, de ampliar, de revisar certos projetos e assim dar sempre uma dimensão mais social, mais dinâmica e que pudesse render os objetivos, né? Atingir os objetivos propostos. Dom Ivo Longchester sempre dizia que todos nós fomos convocados a ir pelo mundo para sermos os grandes protagonistas da esperança. Foi assim, quando pregou o ser no lugar do ter, quando lutou pela melhor distribuição de todos os recursos, onde Deus bondoso desenhou um país à semelhança do seu próprio projeto de criação. O maior rio, a maior floresta, os minerais mais estratégicos, o solo mais benfazejo, o clima mais ameno. Mas apesar de tamanha riqueza natural, um povo sofrido, grande parte miserável e faminto. Criou Dom Ivo o Projeto Esperança, onde o cooperativismo é muito mais do que uma estratégia de trabalho, é uma forma de luta solidária. Dom Ivo gostava de repetir um provérbio
que dizia ser africano, portanto de um dos lugares mais pobres do planeta, segundo o qual muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, poderão mudar a face da terra. É um chamado e tem a impressão que a gente só vai ser feliz mesmo quando segue sempre a vontade de Deus para o seu caminho. Com seu gesto, olhar, a voz mansa, na palavra um facho de luz, o profeta do amor, da esperança, não temia o peso da cruz. União e a justiça buscava, sua luta jamais foi em vão. Outro mundo possível sonhava, com trabalho e partilha do pão. Obrigado, amigo, obrigado, pastor, gigante da esperança, da fé e da luta, da paz e do amor. Obrigado, amigo, obrigado, pastor, gigante da esperança, da fé e da luta, da paz e do amor. Faça você sua parte. Se eu via o profeta dizer, vai em frente que a vida é uma arte e a esperança não pode morrer. Caminhou com os pobres da terra, nem a morte calou sua voz. Seu exemplo tão forte que era, ficará sempre vivo entre nós. Indiscutivelmente, o maior projeto desenvolvido por Dom Ivo é a Feira Estadual do Cooperativismo, evento nacional e latino-americano, apresentando também uma mostra de biodiversidade e feira da agricultura familiar, com centenas de expositores de vários estados brasileiros e de outros países. Em média, 100 mil pessoas passam pelo terminal de comercialização durante os dias de feira. O legado de Dom Ivo está em todas as partes, mas é no Banco da Esperança que seus ideais se concretizaram em ações a favor das comunidades de baixa renda, tais como Feira da Primavera, Pastoral de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Pastoral da Criança, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral do Auxílio Comunitário aos Toxicômanos. Além disso, programas de ajuda e emergência, saúde comunitárias, assistência jurídica, mensageiro da caridade, qualificação profissional e o Centro de Apoio à Família. Da paz e do amor.